Oi, pessoal! Como vocês estão? Animados para a nossa aula? Hoje nós vamos de geometria plana, também chamada geometria euclidiana, em homenagem ao famoso matemático Euclides de Alexandria. Vamos lá? Espero por vocês. Bom dia, queridos alunos! Hoje o nosso assunto da nossa live é conceitos de geometria plana. A geometria plana, também chamada de geometria euclidiana, é a área da matemática que estuda as figuras planas, iniciando-se nos conceitos primitivos de ponto, reta e plano. E com base nesses conceitos, desenvolveu-se até a construção das figuras planas, com o cálculo de suas respectivas áreas e perímetros. O que significa, qual o significado da palavra geometria? Geo significa terra e metria, medida. Então, geometria nada mais é que medida de terra. Inicialmente, esse termo foi usado pelo homem devido à sua necessidade de medir as suas terras. Os três conceitos iniciais que a gente vai começar aqui os conceitos de ponto, reta e plano. Aqui nós temos a presença de um ponto, que sempre vai estar representado de letra maiúscula, uma reta, que sempre vai estar representada com letra minúscula, e um plano, que a gente usa normalmente uma letra grega, que aqui no caso foi a letra alfa. Quais as características do ponto? O ponto, ele é adimensional. O que é isso? Ele não é medido, é impossível você medir um ponto. Ele é representado por letras maiúsculas, e por um ponto pode passar infinitas retas. Olha aqui, a gente tem o ponto A, e por ele está passando a reta S, a reta L e a reta R. Vamos ver aqui três conceitos que foram dados sobre ponto e vamos verificar qual deles está correto. Ponto. O ponto pode ser definido como a menor unidade geométrica e é usado para definir outras figuras, como retas e planos. Pessoal, a gente não falou que o ponto é adimensional? Então, como que ele é a menor unidade geométrica? Não tem como, ele não tem como medir. Então, essa afirmação está falsa. O ponto pode ser definido como o menor espaço entre duas figuras geométricas. Novamente, eu estou falando que o ponto aqui pode ser medido. A gente já viu que o ponto é adimensional, ou seja, não pode ser medido. E por último, um terceiro conceito sobre ponto, o ponto não pode ser definido. Bacana! Coincide com o nosso conceito. E não possui dimensões nem formato, o que garante a precisão de seu uso nas localizações geográficas. Esse conceito está certo, o ponto não pode ser definido, ele não tem dimensão. Então, essa resposta aqui, esse conceito está excelente, está correto. E as retas, pessoal, quais são as características das retas? Ela é formada por um conjunto infinito de pontos alinhados, que a gente pode ver aqui pelo desenho, que temos ponto A, temos ponto B, pode ter o ponto C, então eles sempre vão estar alinhados. Ela sempre vai ser representada por letra minúscula, que é a reta R, e é unidimensional. O que é isso? Apresenta apenas uma dimensão, que é, no caso aqui, a gente pode calcular o comprimento dessa reta. E ela também pode ser representada dessa forma aqui, essa setinha desse lado aqui e essa setinha desse lado aqui, indica que a reta é infinita. Ela não tem nem começo nem fim. E o plano? Quais as características de um plano? O plano é bidimensional, então ele tem duas medidas. Quais são? O comprimento e a largura. Tem infinitas retas e pontos aqui, nesse plano aqui, o plano beta, a gente vai ter o ponto A, o ponto B, a reta R, a reta S. Nomeamos o plano por uma letra minúscula do alfabeto grego, pode se chamar alfa, beta, gama e etc. Olha a diferença aqui, entre uma figura geométrica bidimensional e uma tridimensional. A bidimensional, ela tem altura, tem largura. Já a tridimensional, ela tem 3 dimensões. Ela também vai ter altura e vai ter largura, mas ela vai ter profundidade. O ângulo, o que a gente sabe sobre ângulo?
O ângulo é a reunião de duas semirretas distintas que têm a mesma origem. Olha o ângulo aqui, ó. A gente percebe aqui que a semirreta, ela tem início, então ela começa num ponto, mas ela não tem fim. Olha a setinha indicando que ela não tem fim. Então, aqui nós temos a semirreta OA e a semirreta OB. E aqui, ó, de verdinho, o ângulo interno. Essa outra parte aqui de vermelho é o ângulo externo. O ângulo externo mais o ângulo interno aqui vão formar um ângulo de 360 graus, que é uma volta completa. Pessoal, e os conceitos de reta, semirreta e segmento de reta? Quais são as diferenças entre esses três conceitos? Vamos lá. Conforme a gente já vimos, a reta ela não tem início e nem tem fim, então ela sempre começa e termina com setinha. No caso que é a figura 1, a gente está representando uma reta. Na figura 2, a gente tem uma semirreta. Ela tem início, então ela começa com ponto e termina com uma setinha indicando que ela não tem fim. E por último, um segmento de reta, que tem início e tem fim. Logo, começa no ponto E e termina no ponto F. E os conceitos das figuras planas e não planas? A gente pode falar que as figuras planas estão presentes no plano, possuem duas dimensões, largura e comprimento. Aqui é um exemplo de figuras planas. A gente tem a esfera, o triângulo e etc. Já as figuras não planas são figuras espaciais, que estão presentes no espaço. Possuem três dimensões, largura, comprimento e altura. Aqui a gente tem o exemplo de um cubo, de um cone, de um cilindro e etc. Agora aqui a gente tem o contorno de um triângulo e a região plana de um triângulo. O contorno é apenas os lados do triângulo. Já a região plana envolve toda a área do triângulo, toda a parte interna do triângulo. A gente pode falar que contornos são linhas fechadas que não se cruzam. Eles têm apenas uma dimensão, que é o comprimento. Área e perímetro, dois conceitos bastante utilizados. Nós podemos falar que perímetro é o resultado da soma dos lados da figura geométrica. Então, aqui, ó, no caso aqui, uma figura geométrica que é um retângulo, a gente vai somar os lados. Nós vamos ter a largura, duas larguras e dois comprimentos. Então, basta a gente somar esses quatro lados do triângulo. Já a área nada mais é que a superfície total do retângulo. Então, aqui, a gente vai fazer a área de um retângulo, nós temos uma forma clássica, que é base vezes altura. Se aqui, no caso, o comprimento for de 3 centímetros e a largura de 2, nós multiplicamos 2 vezes 3, que vamos encontrar 6 centímetros ao quadrado de área. E no caso, se o perímetro for a mesma medida, ou seja, 2 centímetros de largura e 3 centímetros de comprimento, nós vamos multiplicar 2 vezes 2 de largura, que são 2 larguras, e 2 comprimentos, que é 2 vezes 3. Somando tudo, a gente encontra 10 centímetros. E os conceitos de linhas e linha poligonal? A gente pode perceber, pessoal, que linhas, elas existem 4 tipos. Tem as linhas fechadas, como essas aqui, as linhas abertas, tá vendo? Elas não se fecham. As linhas simples, que não se cruzam, e as linhas não simples, que se cruzam. Já a linha poligonal, ela é formada por uma sequência de segmentos de reta, então nunca ela vai ser em formato redondo. A gente pode ter a poligonal aberta simples, que não vai se cruzar, a poligonal aberta não simples, que ela vai estar com alguns cruzamentos, aqui, ó, no exemplo. A poligonal fechada simples, que ela é totalmente fechada, e no momento a gente vê ela aberta, e a poligonal fechada não simples, que ela é fechada, mas ela apresenta alguns cruzamentos. E o polígono, pessoal, o que é o polígono? Polígonos são uma linha poligonal fechada simples. Aqui exemplos de alguns polígonos. Vamos lá. Polígono é uma figura fechada pelos lados, ok, mas os lados são segmentos de reta. Por quê? Segmento de reta tem início e fim. Logo, a gente pode falar que polígono é região plana limitada pelos segmentos de reta. Ou polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada por segmentos de reta.
A gente tem que observar que esses segmentos se encontram nos vértices, aqui, ó, esse segmento aqui, ó, encontra com esse vértice aqui, e não podem se cruzar. Vamos ao primeiro desafio. 5 discos de papelão foram colocados um a um sobre uma mesa, conforme mostra a figura. Em que ordem os discos foram colocados na mesa? Então, pessoal, aqui a gente pode perceber que o último disco a ser colocado foi o T, porque não tem nenhum em cima dele. A gente vê que o T está em cima diretamente do U. A gente começando aqui, ó, do último a ser colocado, vai ser o T. Depois vem o U está em cima de qual? O U está em cima do S. Então, voltando aqui de trás para frente. E por último, o S está em cima do R. E que está em cima do V. Então, a gente pode concluir que a resposta aqui é V, R, S, U e T. Agora, o segundo desafio. Quais os polígonos desenhados no quadriculado têm o mesmo perímetro? Qual o conceito de perímetro, pessoal? Perímetro é a soma dos lados da figura do polígono. Então, a gente pode perceber aqui, ó, que esse primeiro polígono aqui, ele vai ter essa parte de verde aqui que eu acompanhei cada contorno, é um ladinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Primeira figura. Aí, nessa outra parte aqui, a gente pega a diagonal, aqui, ó, de vermelho. 1, 2, 3, 4 diagonais. Então, a gente pode falar que a primeira figura vai ter, o perímetro dela vai ser formado por 8 lados, mais 4 diagonais. Vamos na figura 2. Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. E 4 diagonais. A figura 3 vai ser formada por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. Não tem nenhuma diagonal na figura 3. E por último, a figura 4 vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 diagonais. A diagonal corta o quadradinho aqui na metade. Então, a gente pode concluir que os polígonos que têm o mesmo perímetro vai ser os polígonos da figura 1 e da figura 2. Pessoal, termina aqui nossa aula. Esses são nossos conceitos introdutórios de geometria plana. Um abraço, faça nossos exercícios. Espero vocês até a nossa próxima aula.